Você sabe como será a volta de Cristo? O nosso Deus, sendo Ele o Deus conhecedor do futuro, não nos deixou nas escuras, antes nos fez conhecer como será a volta de Cristo. Isto para prevenir ao seu povo do modo que não possa cair nas armadilhas do inimigo. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. A profecia nos mostra claramente que a volta de Cristo não será de uma forma em que alguém vai precisar perguntar ao seu próximo para vê-lo, mas sim todo olho o verá. Na Bíblia também encontramos outras promessas sobre a volta de Cristo. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar os pecados, mas para levar as pessoas que estão esperando por ele. Hebreus 9:28. Encontramos esta promessa no livro de Hebreus, que diz que Cristo veio pela primeira vez para tirar os pecados do mundo, mas sim ele aparecerá mais a segunda vez para não tirar os pecados, mas para levar aqueles que estão preparados. Cristo, quando estava despedindo seus discípulos, ele contemplou seus discípulos muito tristes e ele deixou uma promessa, pois essa promessa está em vigor até nos nossos dias pela inspiração do Espírito Santo. No livro de João 14, versículo 1 a 3, nós encontramos essa promessa em que Cristo deixou para os seus discípulos. Jesus disse: "Não fiquem aflitos, creia em Deus e creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitos lugares. Eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver, vocês estejam também." Na Bíblia encontramos essas duas promessas no livro de Hebreus 9, versículo 28 e também João 14, 1 a 3. A primeira promessa diz que Cristo veio neste mundo para tirar os pecados de todas as pessoas, mas dessa vez ele virá não para tirar os pecados, mas sim para levar todos aqueles que estão preparados. A segunda promessa que Cristo deixou para os seus discípulos é que ele foi preparar lugares, depois voltará para levar todos aqueles que estão preparados para ele mesmo. Nós encontramos a vinda de Cristo, que não será de uma forma escondida, mas sim será de uma forma em que todo olho o verá. E ele deixa essas duas promessas, assim como outras promessas que existem dentro da Bíblia. Na Bíblia também encontramos o objetivo da volta de Cristo. Antes, porém, se estás a ver que esse estudo é tão importante, eu penso que se inscreva e ative o sininho das notificações. Aqui quero abordar com vocês duas passagens da Bíblia que falam sobre o objetivo da volta de Cristo. A grande trombeta tocará e ele mandará os seus anjos para os quatro cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus um lado do mundo até o outro. Esse é um dos objetivos que nós encontramos no livro de Mateus 24, versículo 31, em que Cristo vai mandar os seus anjos para reunir todos os escolhidos. Nós sabemos a fim de levá-los para os céus. Porque haverá o grito do comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. 1 de Tessalonicenses 4, 16 e 17. Nessas duas passagens da Bíblia, nós encontramos um dos objetivos da volta de Cristo, de levar os seus escolhidos para ir viver com ele nos céus. Jesus, como o rei do universo, vai mandar todos os anjos. Os anjos primeiro vão reunir todos os mortos em Cristo, de seguida vai ajuntar com os vivos. Junto todos esses dois grupos será levado para o ar, ao encontro do Senhor. Preste bem atenção nessa passagem que iremos apresentar, porque é nessa passagem em que Cristo revelou a maneira da sua vinda. Porque assim como o relâmpago risca ao céu, do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 27. Nessa passagem bíblica, Cristo apresentou de uma forma clara como será a maneira da sua vinda, para permitir os que estudam a palavra de Deus não caia nas armadilhas do inimigo. A sua vinda não será de uma forma escondida. Assim como nós ouvimos no livro de Apocalipse 1, versículo 7, que todo olho o verá. Assim também como nessa passagem nos apresenta que a sua vinda será como um relâmpago, de uma forma que ninguém vai precisar indicar ao próximo sobre o evento da vinda de Cristo. Cristo nos deixou essa clareza para permitir com que nós estudemos as profecias e os acontecimentos dos últimos tempos.
Como ele havia dito que nos últimos tempos surgiriam muitos falsos profetas, assim como muitos falsos cristos, em que muitos falsos cristos aparecem por aí enganando a muitas pessoas. Nesses últimos tempos, em África, tem se caracterizado com esses efeitos. Temos visto muitos vídeos viralizando nas redes sociais que indica que há muitas pessoas que surgem por aí que se intitulam sendo Cristo. E por aí entra a profecia, que a vinda de Cristo não será dessa forma, mas sim, todo olho verá, assim como diz o Apocalipse 1, versículo 7. Também Mateus 24, versículo 27. Fica alerta, meu amigo, minha amiga, porque nós já estamos a viver nos últimos tempos em que muitos eventos já estão a acontecer daquilo que estava predito na Bíblia. Cristo virá de uma forma visível e será visto por todo mundo, que ninguém precisará de dizer que Cristo está no Brasil, em Londres, nos Estados Unidos da América ou mesmo na África. Porque não será sim a vinda de Cristo, mas sim ele será visto por todo mundo. Na Bíblia também encontramos os efeitos da sua vinda. O que vai acontecer com aquele que estiver preparado na volta de Cristo e o que vai acontecer com aquele que não estiver preparado na volta de Cristo. O Senhor Deus acabará para sempre com a morte, Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos e fará descansar do mundo inteiro a vergonha que o seu povo está passando. O Senhor falou. Naquele dia todos dirão: Ele é o nosso Deus, nós pusemos a nossa esperança nele e Ele nos salvou. Ele é o Senhor e nós confiamos nele, vamos cantar e nos alegrar porque Ele nos salvou. Nessa passagem bíblica, nós encontramos a alegria daqueles que serão salvos. Porque o mesmo Senhor vai limpar as lágrimas e tirar a vergonha do seu povo que está passando hoje. Para dizer que a partir daquele grande dia da volta de Jesus, não haverá mais nem choro, nem a morte, porque o mesmo Senhor vai tirar isso do ser humano. E o seu povo vai apontar para o céu, indicando a dizer: Este é o nosso Deus, a quem nós confiamos. Ele nos salvou, vamos nos alegrar e vamos cantar, porque Ele nos socorreu. Isaías 25, versículo 8 a 9. Agora vamos ver o que vai acontecer com aqueles que não estiverem preparados na volta de Cristo. Então os reis do mundo inteiro, os governadores e os chefes militares, os ricos e os poderosos e todas as outras pessoas, escravos ou livres, se esconderam nas cavernas e debaixo das rochas das montanhas e gritavam para os montes: caia sobre nós e nos esconda dos olhos daquele que está sentado no trono e nos proteja da ira. Pois já chegou o grande dia da ira do Cordeiro, e quem poderá aguentar? Apocalipse 6, versículo 16 e 17. Nessa passagem, nós encontramos o sofrimento daqueles que irão ser encontrados sem preparar. O João foi mostrado, na sua visão, ele viu os reis da terra, pobres, ricos, assim como os poderosos, a fugir para as cavernas, porque eles não conseguiam ficar parados diante de Cristo. E todos estavam a gritar dentro das rochas: caia sobre nós, quem pode estar de pé diante do Cordeiro? Porque chegou o dia dele. Todos esses que foram vistos por João era o povo que não estava preparado na volta de Cristo. Eles gritavam estando embaixo das cavernas, assim como nas montanhas. Por causa da glória de Cristo, eles não conseguiam ficar de pé diante de Cristo. Está preparado para este dia? Esses versículos que nós apresentamos foram escritos na Bíblia para que nós possamos estar alerta sobre as artimanhas do Satanás. E nós vimos também que na vinda de Cristo, Ele não virá sozinho, mas sim estará acompanhado com todos os seus anjos. Nesse dia, o trabalho dos anjos será de recolher todos os remidos. Jesus terminou dizendo: fique alerta, não deixe que as festas ou as bebedeiras ou os problemas desta vida façam você ficar tão ocupado que aquele dia pegue você de surpresa, como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todo o mundo inteiro. Portanto, fique vigiando e ore sempre a fim de poder escapar de tudo o que vai acontecer e de poder estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Esta é a última exortação que Cristo deixou para seu povo, que fiquemos alerta, que não deixemos problemas deste mundo nos ocupe a ponto de esquecer de nos preparar. E ele disse também para vigiar, orando, para que possamos escapar de tudo isso que vai acontecer no mundo e também para que possamos estar de pé diante do Filho do Homem. Somos chamados a nos preparar para aquele grande dia da volta de Cristo. Esse estudo que fala sobre a volta de Cristo, eu te peço já para que possa se inscrever e ativar o sininho das notificações. Que Deus abençoe.